Você tá pensando em montar um PC ou só quer entender um pouco sobre isso? Nesse vídeo eu listei algumas etapas e dicas na escolha das peças do seu PC para que você consiga economizar ao máximo e tenha o máximo de desempenho. A primeira etapa é a escolha do nosso processador. E aqui nós temos duas opções de marcas, Intel ou AMD. Entre essas duas marcas, a AMD normalmente acaba possuindo um custo-benefício melhor em relação à Intel. Em 2025 tem três ótimas opções de processadores custo-benefício da AMD, sendo eles o Ryzen 5 5300G, 4600G e 5600 GT. Desses três, o 4600G e o 5600 GT são bem parecidos. Só o 5300G que ele é um pouco mais fraco. Esses três processadores já vêm com placa de vídeo integrada, que quer dizer que você não vai precisar comprar uma placa de vídeo. Futuramente, se você conseguir colocar uma placa de vídeo, ele vai ter um desempenho bem melhor. Aqui na etapa 2, a escolha da placa-mãe, você vai ter um pouco de cuidado na escolha dela, porque é ela que vai limitar o upgrade do seu PC. E para poder escolher a placa-mãe, você precisa saber se ela é compatível com o seu processador. E para saber isso, você vai no Google e pesquisa o modelo da sua placa-mãe no site da fabricante dela. Aí você entra no site e procura a compatibilidade dela. Lá vai mostrar quais processadores são compatíveis com ela. Porém, às vezes mesmo sendo compatível, se a placa-mãe for um pouco fraca, ela não vai conseguir suportar processadores mais fortes, porque eles esquentam mais. Também tem alguns outros detalhes, como se ela suporta SSD M2, se ela já vem com Bluetooth ou Wi-Fi, mas esses são alguns outros detalhes que eu não quero me aprofundar nesse vídeo. Resumindo, procure uma placa-mãe que é compatível e suporta o seu processador, e que tenha um bom custo-benefício. Um exemplo disso é a minha placa-mãe, a A520A Pro. É a queridinha quando se fala de custo-benefício. Ela já suporta os três processadores citados no vídeo e até alguns outros mais potentes. Ela já teve um preço melhor um tempo atrás. Ela já chegou a custar uns R$300 em promoção, mas hoje está na média de 350, 400 e mesmo assim ainda é um ótimo custo-benefício. Aqui na etapa 3, a escolha da memória RAM, a principal dica é você estar usando dois pentes de memória. Por exemplo, se você quer usar 16 GB, use dois pentes de 8 GB. Porque em você usando dois pentes de memória RAM, você vai estar ativando o Dual Channel, que é uma tecnologia que acessa simultaneamente os dois módulos de memória RAM, dobrando a sua largura de banda disponível, que basicamente significa que vai aumentar e muito o desempenho do seu PC. Já entendido o Dual Channel, vamos falar sobre quantos GB de memória RAM você deve colocar no seu PC. Bem, atualmente visando o custo-benefício para jogos, o ideal recomendado é 16 GB de memória RAM, dois módulos de 8, porque com isso você já roda a maioria dos jogos, pelo menos no médio. Mas se você conseguir colocar 32 GB de memória RAM, já vai melhorar bastante o desempenho do seu PC. E dificilmente você vai ter dor de cabeça por conta da memória RAM. E também não vai precisar fazer um upgrade tão cedo nela. Só tenta evitar colocar 8 GB de memória RAM, porque se for só para você navegar na internet, assistir vídeos no YouTube, usar redes sociais, até que 8 GB de memória RAM vai te servir. Mas se for para estar jogando alguns jogos, acaba que você não vai ter uma experiência tão bacana. Então, como eu já mencionei, a minha recomendação mesmo é que você use dois módulos de 8 GB, que você vai ter um bom desempenho por um bom custo. Etapa 4. Escolha do seu gabinete. Primeiro, saiba o tamanho do gabinete que você vai precisar. Se vai ser Full Tower, Mid Tower, Micro ATX ou Mini ATX. Sendo o Full Tower o maior tamanho, ele consegue suportar basicamente todas as placas-mães convencionais, sendo ela do tamanho ATX ou menor. E o Mini ATX, ele seria o menor gabinete mais compacto. Ele basicamente só consegue suportar placa-mães Mini ATX. E nessa parte do tamanho você vai ter que ter bastante cuidado. Imagina você compra o seu PC todinho e na hora que você vai montar, a placa-mãe não cabe no seu gabinete. Eu mesmo quase cometi esse erro. Quando eu fui montar o meu PC, eu ia pegar uma placa-mãe maior do que meu gabinete iria suportar. Mas ainda bem que eu me atentei nisso e tive que trocar a placa-mãe. Mas no final deu tudo certo. Agora só um exemplo, a placa-mãe já citada A520A Pro é no formato Micro ATX, então você iria precisar de pelo menos um gabinete que também é Micro ATX. E em relação ao custo-benefício, você só precisa de um gabinete que tenha uma boa circulação de ar. Por favor, só não pega um gabinete todo fechado, porque quanto mais fechado ele é, pior vai ser a circulação de ar e mais as suas peças dentro do gabinete vão esquentar. Então se for para investir em algo, invista nas fãs, para melhorar mais ainda a circulação de ar dentro do gabinete. Sabendo disso, agora o gabinete que você vai escolher é mais pelo seu gosto, pela estética que você quer que ele tenha. Então é isso, pega um gabinete com bom custo, que tenha uma boa circulação de ar, que caiba a sua placa-mãe e que você ache bonito. Na etapa 5, a fonte. Cara,
Aqui, infelizmente, não vai ter como você economizar, porque você precisa de uma fonte boa. Porque a fonte é o componente que leva energia para as outras peças do seu computador. E se você acabar pegando uma fonte ruim, digamos assim, ela pode estragar as demais peças dele. Imagina você vai lá, junta o seu dinheiro suado, compra todas as peças do seu PC e compra uma fonte meia bomba. E essa fonte meia bomba vai lá e queima alguma peça do seu PC. Você vai ter um prejuízo que dava para tentar ter evitado se você tivesse uma fonte melhor. Beleza, e como você vai saber que uma fonte é boa? Para saber se a fonte é boa, no mínimo ela não pode ter aquela chave seletora de 110 e 220 volts. Porque uma fonte boa não vai ter essa chave. Ela vai ajustar automaticamente sem que você precise ajustar. Também veja se a fonte tem o selo 80 Plus. Ele garante que a fonte vai ter pelo menos 80% de eficiência. O que significa que ela vai entregar mais energia utilizável para as peças do seu PC, vai esquentar menos e ainda dá uma economizada na sua conta de luz no final do mês. Mas com esses dois pontos que eu citei, não significa necessariamente que a fonte vai ser boa. Isso é pelo menos o mínimo que uma fonte deve ter. Mas também existem outros selos, como o selo do TechLab, que é um canal do YouTube que coloca fontes em situações de estresse e ele vai aprovar ela ou não. Se ela tiver esse selo, por exemplo, vai ser um ponto a mais para ela. Outra dica também é ver o que a própria comunidade que gosta de informática fala sobre aquela fonte. E você não precisa pegar uma fonte extremamente cara. Analisa a fonte com as dicas que eu citei e veja se ela vale o custo dela. Também eu queria estar citando aqui uma dica sobre ofertas e promoções. Para começar, eu gostaria de lembrar que uma peça não vai ser boa para sempre. Das peças que eu citei, como o processador, a placa-mãe, elas podem ser boas hoje, durante esse período, mas pode ser que futuramente cheguem mais peças que sejam melhores e tenham um custo-benefício melhor do que as citadas. Isso é normal e você deve ficar de olho nisso. Compre as peças que estão com preço bom naquele período. E além disso, praticamente todas as lojas que vendem peças de computador têm promoções. Às vezes um processador custa R$1.000, em determinado período do ano ele desce para 800. E você deve se aproveitar disso se você quer economizar nas peças do seu PC. E a principal forma de saber isso é consumindo conteúdo de informática e participando de algumas comunidades. Eu mesmo, para conseguir montar meu PC, fiz exatamente isso. Consumia bastante conteúdo de informática e fazia parte de alguns grupos, do Telegram, Discord e outras redes sociais. Com isso eu consegui economizar quando eu fui fazer o meu PC. E só de você estar vendo esse vídeo, você já está adquirindo conhecimentos e quando você for montar o seu PC, você vai ter mais noção em relação à qualidade, peças e o custo. E para você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado pela sua atenção. Se você quer me ajudar, se inscreve no canal, deixa um comentário, curte o vídeo. E eu gostaria de lembrar que eu sou só um jovem que gosta de informática, e eu não sou o dono da razão. Então se eu falei algo de errado, você pode deixar um comentário, uma crítica construtiva, você tem total liberdade para isso. E eu espero de verdade que eu tenha te ajudado. Eu tentei reunir todas as informações que eu sabia sobre informática, desde a época que eu estava começando a montar o meu PC. E esse foi o vídeo de verdade. Muito obrigado pela sua atenção.